Olá, meu nome é Ludmila e eu vou dar introdução ao tema e explicar os conceitos que a gente usou e como usamos. Usamos a escala de avaliação de estresse percebido, que ela é usada para medir o nível de estresse percebido em situações cotidianas. O instrumento que usamos foi o questionário, com 19 perguntas e 27 respondentes, tendo uma escala de 0 a 4. 0 é nunca, 1 é quase nunca, 2 às vezes, 3 quase sempre, 4 sempre. E com os dados coletados, foram calculados a média amostral, que é o valor central que resume os dados coletados, representando o padrão médio das pontuações entre os participantes da pesquisa. O desvio padrão, que ele mede quantas respostas individuais diferem da média. Usamos também o intervalo de confiança, que é uma faixa de valores, onde com determinado nível de confiança, que é geralmente 95%, acreditamos que a média verdadeira que a população possa estar, e também o tamanho da amostra, que ela representa o número total de participantes que responderam o questionário, que, como eu havia dito, foram 27. E agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre a análise e o problema. Relacionado com o que a Ludmila disse, os dados coletados após a aplicação do questionário, obtemos as pontuações individuais de cada participante. Calculamos a média amostral, que é x, para resumir o estresse médio do grupo. Determinamos o desvio padrão, que é S, que mostra a variação das pontuações. Registramos o tamanho da amostra, N, ou seja, o número total de participantes. A seguir, temos a tabela com o número de questões e respostas de acordo com o questionário respondido pelas pessoas de forma anônima. Realizamos uma pesquisa com um grupo de indivíduos utilizando o questionário da escala de estresse percebido. Após a coleta de respostas, calcula-se a média amostral, que é a média das pontuações totais obtidas no grupo pesquisado. Calcula-se o desvio padrão amostral, que mede a variação das pontuações entre os indivíduos do grupo. O tamanho da amostra é o número de pessoas que responderam ao questionário. E temos como objetivo, com esses dados, pretendemos calcular o intervalo de confiança que indique a possível média de estresse percebido da população, com 95% de confiança. E os principais processos são calcular a média amostral, calcular o desvio padrão amostral, calcular o erro padrão da média e determinar o valor T para o nível de confiança, para o intervalo de confiança de 95%. E o último é calcular o intervalo de confiança. Olá, meu nome é Desirê e eu vou apresentar como foi feito os cálculos dessa questão. Para essa questão, vai precisar ser feito o cálculo do intervalo de confiança e o intervalo de confiança geral de cada pergunta dessa questão. Depois você vai fazer o cálculo da média geral, você vai calcular essa somando as respostas de cada pergunta e somando tudo, que deu 1.114. E depois disso, vai fazer o cálculo da média geral realmente, que você vai dividir o valor de S, que acabou de ser feito, pelo resultado da soma feito lá em cima, no início, que dá mais ou menos 2.171. Aí, o próximo passo é o desvio padrão geral, que vai calcular, que vai verificar a soma das frequências, tá? Vai somar todas as frequências e vai assim fazendo o cálculo da soma dos quadrados das diferenças. Aí, no cálculo da soma dos quadrados das diferenças, foi multiplicado 0,2,171, tudo elevado ao quadrado, né? E dando os resultados e fazendo a soma de todos eles dá 600,237 o resultado. E aí, depois disso, vai ser usado o desvio padrão, que como vocês podem ver, a fórmula é: para fazer o desvio padrão, vai colocar S igual a soma raiz, né? Aí, somatória de x menos x' ao quadrado negativo sobre n menos i. E aí, substituindo os valores, você vai fazer o cálculo, que deu mais ou menos raiz quadrada de 1.172, que dá mais ou menos 1.083. O quinto passo vai ser fazer o cálculo do erro padrão da média, né, que a fórmula é SE, que é o erro da padrão de média, igual a
padrão de média dividido sobre raiz de n, que é o número de respondentes ou o número de dados, tá? E substituindo vai dar mais ou menos 0,048. E como penúltimo passo, temos o valor crítico, que ele é um número que vai definir o nível de confiança e que ele é usado para calcular um intervalo de confiança própria, tá? Que foi a fórmula usada ali, que vai resultar em 1,96, esse valor, tá? De intervalo, de valor crítico. Agora, com o último passo, que é o intervalo de confiança, vamos fazer o cálculo, onde vamos colocar o erro padrão da média, que é SE, que inicialmente, no início da questão, nós fizemos o cálculo e deu 2.171, mais ou menos 1,96, que é o valor crítico, vezes 0,048, vezes 2.171, mais ou menos 0,094. E assim a gente vai poder calcular o limite inferior, utilizando o valor do erro padrão de média, menos o 0,094, que deu 2.077, e o limite superior, vamos fazer a mesma coisa, só que mudando o sinal para o positivo, que deu o resultado de 2.265. E essa foi a resolução para descobrir qual é a média de estresse percebido para nosso trabalho. Eu espero que tenha sido bem fácil de entender como foi feito o nosso cálculo, e muito obrigada. Feitas as equações necessárias e utilizando a escala de avaliação de estresse, chegamos no resultado desejado. A partir dos dados coletados pelo questionário, chegamos ao valor da média amostral, do desvio padrão e do tamanho da amostra, e podemos estimar, por meio do intervalo de confiança, o nível médio de estresse da população com 95% de precisão. Estatísticas e pesquisas como essa e outras ressaltam a importância da seriedade e profissionalismo para a realização de levantamentos e coleta de dados com o intuito de tratar de temas importantes como o estresse.